Saúde boa. Mais um episódio do nosso podcast 360 Medicina. 2016, Banco de Urgência do Hospital Pediátrico, estava a fazer o estágio de cirurgia pediátrica e chamou-me a atenção uma mãe de milhentas crianças que lá estavam, que trazia 3 filhos. Essa mãe teve algumas dificuldades em trazer os filhos, mas os filhos já estavam doentes há algum tempo. Uns com febre, outros com diarreias. E a verdade é que os 3 foram diagnosticados com febre tifoide e tivemos que operar 2 deles já por complicações da febre tifoide. E isso foi um caso que me chocou. Felizmente correu bem, as crianças ficaram bem, mas foi para mim muito impactante o peso que essa doença tem na nossa sociedade. E aquilo para mim foi uma fotografia de uma parte dos nossos problemas de saúde pública. O que é que a febre tifoide impacta na sociedade? Estas crianças tiveram que ser operadas, aquela mãe teve que ficar dias, quase um mês, internada, não é? Com os seus filhos, não foi trabalhar. Essas crianças tiveram uma coisa que nós em pediatria chamamos perda de oportunidade, ou seja, ela está no seu desenvolvimento natural e por um evento, uma doença, isso afeta o seu crescimento, o seu desenvolvimento. E o ideal era que todas as crianças em Angola e todas as pessoas em Angola tivessem boas condições higiênico-sanitárias, tivessem uma alimentação cuidada e controlada. Só que infelizmente não é o que acontece e por isso o caminho é diagnosticarmos precocemente esta doença, tratar esta doença de forma que ela não evolua para as suas complicações naturais, ou seja, cortar o curso natural da doença e para isso é que estamos aqui e estamos a falar deste tema. A febre tifoide é uma doença, é uma infecção bacteriana por uma salmonela do tipo TIFI, e essa infecção chama-se febre tifoide porquê? Porque é um síndrome onde a febre é um dos seus sintomas principais, em 98% dos casos. E como é que ela é transmitida? Ela é transmitida por água e alimentos contaminados, logo realidades com condições higiênico-sanitárias precárias, há uma alta prevalência dessa doença, que é o nosso caso, infelizmente em Angola, e ela é transmitida indiretamente, ou seja, nós ingerimos esses alimentos contaminados, nós passamos a ter essa bactéria, essa bactéria no nosso intestino e podemos às vezes ser assintomáticos, ou seja, não ter sintomas, mas transmitir essa doença através das fezes ou outros fluidos, urina, pus, que transmitimos. Quando a pessoa é afetada com essa bactéria, há um tempo de incubação, geralmente vai de 8 a 14 dias. Nesse tempo, o indivíduo é afetado por alguns sintomas. A febre é uma delas, é uma febre prolongada, mas pode ter outros sintomas associados, como as cefaleias ou dor de cabeça. Esse indivíduo pode ter diarreia, geralmente com sangue, presença de sangue, ou mesmo obstipação, pode alternar com isso, e também tem uma fraqueza, uma astenia, e isso pode se arrastar até 14 a 15 dias. Quando não é detectada a tempo, não é diagnosticada e não é tratada, cujo tratamento são antibióticos, essa doença pode agravar-se com algumas complicações. E uma das complicações mais frequentes é úlceras intestinais com perfuração do intestino. E depois isso causa uma peritonite, obriga a operarmos esse doente e as crianças, infelizmente, são muito afetadas. Em termos de diagnóstico, o diagnóstico é basicamente clínico. Temos alguns exames que podem ser uns mais específicos, outros menos específicos. Há o famoso teste ou reação de Vidal,
que é uma reação de aglutinação de anticorpos. Esse é um exame que qualquer pessoa que vá com febre a uma urgência faz, não é? A famosa gota espessa aí, o teste de Vidal, o teste da febre tifoide, como as pessoas conhecem. E muitas pessoas eles dão esse diagnóstico só baseado nesse teste. Esse teste é um teste inespecífico, ou seja, a reação de Vidal pode estar alterada em várias patologias, mas realmente é um teste barato, porque temos que ver também a realidade onde estamos. É um teste barato e é um teste que, correlacionando com a clínica, pode nos indicar que estamos perante uma infecção por Salmonella Typhi e o médico pode começar a instituir a terapêutica. Se o doente for um doente estável, se não tiver nenhuma complicação, nenhuma perfuração, nenhuma necessidade de estar internado, ele pode fazer esse tratamento em casa. Ou seja, o médico prescreve os antibióticos, geralmente associamos 2 antibióticos e o doente faz o seu tratamento em casa. O que é que acontece muitas vezes? Isto é uma chamada de atenção às vezes para os colegas que estão nos bancos de urgência. Muitas vezes nós prescrevemos e as pessoas não têm capacidade de compra desses medicamentos e na verdade não o cumprem. Então uma coisa que eu gosto sempre de fazer é, eu prescrevo, eu pergunto abertamente se pode comprar ou não. Há pessoas que sim, que respondem, outras naturalmente talvez por vergonha não dizem, mas eu peço sempre para rever essa pessoa passado 2, 3 dias. Peço para vir sem compromisso, ou vem ter comigo ao hospital, ou marco mesmo consulta. Isso é muito importante. Às vezes as pessoas não voltam e complicam em casa, e isso não é ignorância. As pessoas às vezes dizem, porque a ignorância não é, às vezes é mesmo impossibilidade e não querer assumir que não consegue comprar a medicação. Essa medicação geralmente nós associamos 2 antibióticos. O antibiótico mais indicado até hoje, apesar de não ser usado por causa das suas complicações, uma das complicações é a aplasia medular, ou seja, afeta a nossa medula onde é produzida as células sanguíneas, é o clorafenicol. Caiu em desuso. Então hoje o que nós habitualmente fazemos é um aminoglicosídeo e uma ampicilina ou um aumentinho, ou seja, uma associação da amoxicilina com ácido clavulânico. Agora, o que eu chamo a atenção é realmente às vezes os preços desses medicamentos e termos em conta, nós que prescrevemos a medicação, ter em conta isso, uma medicação que seja eficiente. Nós temos uma vantagem em África, como as pessoas estão pouco expostas a antibióticos, às vezes o antibiótico de baixo espectro funciona muito bem e acho que devemos começar por um antibiótico de baixo espectro. Mas ter em consideração isso, um dos objetivos, por isso é que eu trago estes temas no podcast, não é ser altamente científico, é mesmo dar a minha percepção de como nós podemos ajudar a nossa população com medidas muito práticas. Às vezes o melhor diagnóstico seria uma coprocultura, ou seja, uma cultura das fezes, ou uma hemocultura. São exames muito caros e nem todos os sítios fazem. Eu acho que se nós tivermos uma clínica muito clara, né? Uma pessoa com uma história que começou há 15 dias com uma febre prolongada, teve diarreia ou não teve, tem dor de cabeça, e formos a fazer um teste de Vidal, eu acho que podemos considerar o doente diagnosticado e começar a tratar. As complicações, uma das complicações mais a febre tifoide também dá complicações do sistema cardiovascular, também renal, mas as das complicações mais sérias e mais impactantes para a vida do doente acaba por ser mesmo a perfuração por uma úlcera tífica, ou seja, a perfuração do intestino. Muitas vezes o doente já chega tarde ao bloco operatório e temos que fazer um procedimento cirúrgico mais agressivo, mas o nosso foco como cirurgiões deve ser salvar aquela vida. Sempre que pudermos, eu sei que as escolas e hospitais têm por hábito, que é mesmo hábito, fazer a ileostomia, ou seja, a esterilização desse segmento
que está perfurado, mas temos que ter noção que quando nós fazemos uma ileostomia, esse doente que já é desnutrido, porque se ele não fosse desnutrido e se não vivesse em condições precárias, não tinha desenvolvido essa doença, esse doente já é desnutrido, já não tem um bom status nutricional. Nós, ao fazermos a ileostomia, nós vamos agravar esse status. A pergunta é, o nosso hospital, a nossa UTI, tem capacidade, nós temos um bom suporte nutricional alternativo para este doente? E aí ponderar mesmo se a ileostomia é absolutamente necessária. Esta é uma opinião muito pessoal, da minha experiência como cirurgião. Apesar de tudo, cada doente é um doente. Eu não sou chapa 5, não, todos os doentes, perfuração ulceratífica é ileostomia. Pode não ser. Já tivemos casos, eu venho de uma escola em que a sutura primária do intestino, quando recomendada, é a nossa prioridade e isso diminui a mortalidade. Nunca se esqueçam, cerca de 30% dos doentes com ileostomia acabam por falecer no pós-operatório, às vezes não imediato, mas passado 2 meses. Às vezes nós demoramos por várias condições, isto não é uma crítica, é mesmo as condições em que trabalhamos. Duramos muito tempo a encerrar esse intestino. As crianças são muito nobres, as crianças suportam muito bem isso, os adultos já não tanto. Mas às vezes a criança depois fica em lista de espera para encerrar a ileostomia, não vai à escola. Nós não temos aqui um saco de ileostomia, é uma coisa cara, é às vezes difícil de encontrar. Vemos crianças a virem ao hospital com fraldas e resguardos, quer dizer, é do impacto, quer na família. Essa criança, dependendo da cultura, é posta de lado, de parte. Então nós temos que pensar sempre nisso. E o que eu trago aqui sempre, isso vocês vão ver em todos os episódios, eu não gosto muito dessa palavra humanização, porque eu acho que somos humanos, isso já está implícito, mas é ter esse olhar com cuidado, não pensar só no eu safar-me como cirurgião. Para mim é muito fácil fazer uma ileostomia, é o mais fácil, mas se calhar não é o melhor para aquele doente. Por isso eu tenho sempre esse cuidado e é assim que eu vejo a medicina e é isto que eu transmito aqui. A febre tifoide é uma doença prevalente em realidades com condições socioeconómicas precárias, é a realidade do nosso país. É uma doença que mesmo assim no mundo afeta 17 milhões de pessoas e mata por ano 600 mil pessoas. E aqui em Angola mata muito pelas suas complicações. Acho que é importante falar disto e termos esse olhar, nós médicos, esse olhar complementar. Fazemos uma ileostomia, essa criança ou esse adulto tem carne para comer, come proteína, às vezes se calhar não tem nenhum ovo. Então é importante nós também lutarmos um bocado por essas condições. É claro que ultrapassa-nos, não é? Nós não podemos, eu gostava muito de resolver todos os problemas, mas não posso. Mas termos sempre em consideração isso. E às vezes não dar alta ao doente, eu sei que os hospitais estão muito cheios, temos muitos problemas de vaga, mas tentar não dar alta ao doente sem encerrar aquela ileostomia. Tentar, dentro do internamento, melhorar as suas condições nutricionais. Bem sei que um dia ele volta para casa, as condições são as que são, mas tentarmos fazer a nossa parte. Espero que este episódio tenha-vos alertado para essa parte mais global da doença e gosto de ver sempre a doença como um todo, não só aquele intestino que está perfurado. É uma pessoa, é uma criança, é um adulto, vive em que condições, como é que podemos ajudar clinicamente. Vemo-nos num próximo episódio.